Era isso e a conjuntura política, um pequeno 5 minutinhos, 2 minutinhos para abrir para pergunta. Hoje, por acaso, saiu uma pesquisa do Instituto Paraná, é a mais atual, então eu vou usá-la, que dá Bolsonaro com 20%, 20,5%, margem de erro de 2 para cima e para baixo, Marina Silva 12%, Joaquim Barbosa 11%, Ciro Gomes 9,7%, Alckmin 8,1%, Álvaro Dias 5,9% e o resto lá 2 ou 1 ou nada. E qual é a leitura que eu tenho feito aí da conjuntura política no Brasil, né? Alguns pontos para destacar só. Primeiro, o brasileiro está cansado do establishment, né, do sistema de políticos tradicionais, da classe política. Todo mundo que representa o governo, né, de alguma forma, a classe política, vai ter dificuldade de seduzir. O que faz, pelo incrível que pareça, um sujeito que está no seu 7º mandato de deputado com 3 filhos na política, que é o Bolsonaro, parecer atraente por ser um outsider, né? Mas por que ele é um outsider? Ele é um outsider porque ele nunca fez parte desse establishment, ele é um peixe fora d'água, é uma persona não grata lá dentro. Então ele consegue capturar essa revolta, essa indignação geral com o sistema que é visto por todos como corrupto, como ineficiente e tudo mais, né? Há um clima meio revolucionário, jacobino no ar no Brasil, né, de que o sistema não presta e tem que ser colocado abaixo, o que obviamente é uma mentalidade perigosa, mas o Bolsonaro é um dos que captura isso. Qual é o outro que captura isso? É o Joaquim Barbosa, sem dúvida alguma. É o sujeito do mensalão, ele tem esse apelo aí das minorias, né? É visto como um cara que combate a corrupção, então ele é um cara perigoso, sim, competitivo, perigoso porque é contra a minha visão de mundo, né? Mas é um cara competitivo. A Marina aparece de 4 em 4 anos, tem esse nicho dela aí, né? Eu acho que não pode ser perigosa, mas enfim, a grande marca registrada dessa eleição é a fragmentação. São mais de 12 candidatos confirmados e talvez 20 candidatos, né? Então é uma coisa de louco. Então eu acho que essa divisão de votos faz um Bolsonaro da vida que já tem o seu nicho de 15% a 20% garantido, ele vai para o segundo turno. Com quem é que ele vai concorrer é que vamos ver, né? Tem umas teses aí de uns amigos meus que eu respeito, que é mais old fashion, não acha que o mundo continua, pelo menos a política no Brasil continua sendo ditada pelas regras de antigamente, que acham que a máquina partidária tem muito peso. Como é uma eleição casada entre não só presidente, como foi 89, mas governo de Estado, essa máquina toda de partido, né, de PMDB, PSDB, que tem 1000 prefeituras, cabos eleitorais, isso, tempo de TV, que eu não sei se é mais tão relevante, isso poderia fazer diferença e esse pessoal com essa análise acha que um Alckmin da vida é competitivo. Eu acho difícil de crer que o picolé de chuchu decola, mas a leitura geral que eu tenho feito disso tudo é a seguinte: se o Bolsonaro tem 20, se o Alckmin e o Álvaro Dias têm juntos perto de 15, o que se chama de centro-direita, que não é exatamente isso, mas tudo bem, vá lá, tem ali em torno de 30% a 35%. Se você somar Joaquim Barbosa, Marina, Ciro Gomes, Fernando Haddad e Manuela Dávila, eles juntos têm 35%, 36%. Ou seja, a eleição no Brasil, com a fotografia de hoje, ela está exatamente dividida no que se chama centro-direita e esquerda. E é uma visão um pouco sombria, na minha opinião, porque eu acho que seria temerário o Brasil voltar a delegar o poder, depois de tudo que a gente passou, para esse pessoal, e eles são muito parecidos. Tá? Não pensem que a Marina Silva ou Joaquim Barbosa está muito distante da realidade de um PT pessoal, porque a cabeça, o mindset deles, o histórico todo, é essa mentalidade que o Brasil precisa deixar para trás, né? De o Estado como o grande paizão, paternalista, né? Essa visão da economia controlada pelos ungidos do governo, enfim, essa visão, essa marcha das minorias oprimidas, essa coisa que eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que o pêndulo extrapolou para esse lado progressista. Então, eu acho e acredito que é a hora que o cenário está propício a dar uma guinada à direita, que é aquilo, obviamente, que eu defendo. O problema é quando a gente olha os nomes que estão representando essas possibilidades, né? E aí a gente fica um pouquinho assustado. O Bolsonaro, obviamente, é o mais competitivo, é o que tem mais chance
pelo menos na leitura de hoje, né? Óbvio que quando começar a campanha para valer, ele vai ser alvo prioritário da máquina de moer que o sistema tem, e é muito poderoso, né? Eu não sei o quanto ele resiste a isso, e se ele vencer, né, por alguma chance aí meio que hoje eu diria talvez que é uns 30%, um terço, vai, eu tenho menos medo do que muitos colegas meus. Por quê? Porque eu conheço alguma coisa dele, já conversei com ele, com família, sei quais são as pessoas que estão em volta dele. Por acaso, o plano econômico todo dele, eu conheço as pessoas que estão fazendo, são pessoas muito sérias. O Paulo Guedes, como eu disse, foi meu chefe, seria o ministro. Agora, óbvio, não é o Paulo Guedes que seria eleito, é o Bolsonaro. O Bolsonaro pode demitir o seu ministro a qualquer momento. Então, que o Bolsonaro tem um quê aí de aventura no ar e tem uma ala que está com ele meio fascistoide, isso é inegável. Tá? E isso me assusta, e assusta qualquer pessoa de bom senso. Só que eu tenho menos medo do que a média e eu acho que o Brasil assim, não pode voltar. Ciro Gomes esquece, eu me mudo do país, vou para o Weston. Já moro há 3 anos aqui, estou brincando, mas enfim. Marina Silva, pelo amor de Deus, gente, não dá também, entendeu? Joaquim Barbosa é outro temerário, é um destemperado, não tinha nenhum respeito pela liturgia do cargo como presidente do STF. Confessou que votou no Lula e na Dilma. Chamou o impeachment da Dilma de Tabajara, quer dizer, ninguém sabe o que esse cara pensa, é arrogante, é autoritário, então eu acho muito mais arriscado do que um Bolsonaro da vida. Então, assim, infelizmente está afunilando para isso, né? A Alckmin, que é meio que previsível, mas o Brasil não decola, é isso que a gente já conhece, e um sujeito meio malucão, com uma ala meio fascistoide, que é uma aventura, sem dúvida, porque ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, mas que, pelo menos no campo econômico, que é a minha seara de entendimento maior, eu sei que vem aí uma coisa, pelo menos um programa amarradinho, apontando para a direção correta de reformas que o Brasil precisa. Então, eu não tenho medo, se der Bolsonaro. Eu sei que vai fazer meus amigos jornalistas, a turma da Globo News, companhia, infartar, como infartaram com a vitória do Trump, e está aí o resultado, né? Eu também não era... Eu, primeiro, achava que o Trump tinha muito mais chance de ganhar do que as pessoas achavam. Todo mundo cantou a vitória, que era Hillary Clinton. E eu, uma semana antes da eleição, fiz uma palestra na XP falando que era meio a meio. Então, estava mais certo que a média. E falei que se desse Trump, também não era para se apavorar, porque ia ser um governo bem razoável para bom. Eu acho que está acontecendo isso. Né? Reduzir o imposto corporativo, a economia está bem. Estou até falando em subir juros, porque a economia está bombando. Então, é a mesma história que eu vejo no Brasil. É perigoso, sempre é perigoso botar um sujeito meio malucão no poder, né? Ainda mais no hiperpresidencialismo do Brasil, né? Que o Congresso, que as instituições estão muito esgarçadas, né? Muito enfraquecidas. Isso é preocupante. Agora, por outro lado, está na hora de dar uma sacolejada mesmo, chacoalhar aquele troço, porque quando a gente olha o próprio STF, que seria supostamente o guardião da Constituição, querendo ser o grande protetor dos corruptos e rasgar a própria Constituição para defendê-los, é sinal que o clima no Brasil está propício a uma revolução. Eu vejo meus leitores clamando por intervenção militar, é um negócio assustador. Então, eu acho que a vitória de um Bolsonaro talvez seja um mal necessário para o Brasil, para esse período de transição, para essa época de reação a tudo isso que a esquerda fez e vem fazendo com o Brasil, e está aí o resultado. Né? 60 mil homicídios. Aliás, o tema corrupção e o tema segurança, obviamente, são os dois prioritários no Brasil. Né? No Rio, ninguém mais quer nem visitar, quem mora em Weston. Então, eu acho que o Bolsonaro captura isso. Não vai ser Messias, salvador da pátria, não tem bala de prata, não tem solução mágica, mas eu acho que tem chance, pelo menos, de colocar em evidência as origens dessas mazelas de uma visão diferente do que a gente vê na mídia, né, que está sempre vitimizando bandido, falando que a solução é mais educação, mais ensino, mais escola. Bom, o Playboy estudou, era de classe média, o Marcola cita filósofo, inclusive Schopenhauer, nas suas entrevistas, e o Brasília é tomada de bandido. Então vamos parar com essa conversa, né, de que o problema é escola e educação. Não é. O problema é impunidade. O problema do Brasil é impunidade. 92% dos homicídios não são solucionados. 92%. Então está na hora de dar um basta nisso. Eu acho que a candidatura de direita é o grito de desespero, é o brado retumbante
que restou aos brasileiros, além, obviamente, de uma alternativa muito pior, que é ficar pedindo intervenção militar. Então era isso, vamos abrir aí para um bate-papo, obrigado pela presença.